Você certamente ouviu que os coelhos são um dos animais mais frágeis em termos de saúde. Eles morrem literalmente de tudo. Existem até casos em que coelhos morreram de solidão. Mas o que você acha disso? Na natureza selvagem, a fêmea do coelho às vezes enterra seus filhotes no chão. Por que ela faz isso e os coelhinhos sobrevivem? Vamos descobrir. No reino animal, há vários pais ruins. Aqueles que jogam seus filhos em famílias estranhas. Aqueles que permitem que seus filhos morram. Aqueles que não se importam com a prole após o nascimento. Mas nenhum deles enterra seus filhos vivos no chão. Como algo assim pode sequer passar pela cabeça de alguém? Isso é algum tipo de maneira incrivelmente cruel de se livrar da prole? Eu não esperava isso de coelhos. Mas na realidade é um pouco diferente. Porque os coelhos realmente enterram seus filhos, mas fazem isso para proteção. Para proteger os filhotes de predadores, as mães fazem para eles um disfarce de um funeral falso. Mas qual é a real eficácia dessa estratégia de sobrevivência? Quanto tempo uma pessoa pode sobreviver debaixo da terra sem acesso ao ar? Em média, levará cerca de 5 horas e meia antes que todo o oxigênio seja consumido. Para coelhos, provavelmente o tempo será ainda menor, e então... Se todos os coelhos matassem seus filhos vivos, praticamente não haveria coelhos no planeta. Mas enterrar a prole é apenas uma medida temporária. A mãe realmente cobre os filhos com terra, mas depois os desenterra facilmente quando volta para o ninho. E ninguém sofre, não porque os pequenos coelhos conseguem prender a respiração por dias. Simplesmente a terra com a qual a coelha cobre a toca não é muito densa. O ar permanece em pequenas bolsas de ar, passa livremente pelo nariz, então não há problemas com a respiração. O mistério foi solucionado? Mas aqui surge uma questão para mim. A terra ajuda de alguma forma? Quer dizer, a rainha apenas polvilha levemente seus filhotes, e os predadores, de repente, param de notá-los de maneira mágica? Concordo, não parece muito realista. Eu também pensava assim, até descobrir que os pequenos coelhos praticamente não têm cheiro para os predadores. Adultos, sim, eles são fáceis de sentir e rastrear, mas um filhote escondido em uma toca permanece escondido, a menos que você tropece nele por acaso, ou se a própria mãe não o levar até lá. Por isso, as coelhas vêm aos filhotes muito raramente. Ocasionalmente, só uma vez ao dia, alimentam-nos rapidamente e somem. Elas entendem que seu cheiro e até mesmo sua presença próxima podem acabar mal. Além disso, se um dos filhotes morrer, a mãe coelho pode comê-lo. E não porque de repente ela desenvolveu um gosto por carne. O filhote de coelho morto começará a cheirar muito forte rapidamente. Bem, você imagina que cheiro será esse? Mas você sabe, os abutres não são exigentes. Por isso as rainhas tentam fazer de tudo para atrair o mínimo de atenção possível para a colmeia com a prole. E isso muitas vezes funciona. Algumas raposas ou linces realmente passam direto, nem percebendo que uma refeição nutritiva está bem debaixo do nariz deles. Aves de rapina como águias também podem não perceber nada, porque os coelhos são realmente bons em camuflar suas tocas. Estranho. E para onde foram todos os coelhos? Eles não caíram no chão, na verdade. Claro, às vezes os coelhos não têm sorte e se deparam com um adversário muito inteligente como um corvo. Mas aqui é evidente, alguém perdeu. É difícil competir com a inteligência de um corvo. Eu nem tenho certeza se a mãe poderia afastar um pássaro faminto do ninho se estivesse por perto. É um corvo? Ela diabos quer comer. E ela vai comer. Mas se até os pássaros podem facilmente arrancar os anéis do nariz, qual é o sentido de enterrá-los? Além disso, se houver um cachorro selvagem, um gato ou até mesmo um guaxinim por perto, o disfarce não ajudará. Então, por que, em princípio, organizar esses esconderijos? Os coelhos protegem sua prole não apenas dos predadores. Como muitos filhotes, os coelhos nascem muito fracos. Qualquer mudança de temperatura, não importa para qual direção, pode ser fatal. Até mesmo o estresse pode ser fatal. Para se manter quente e confortável, a fêmea grávida solta pelos de todo o seu corpo e forra o ninho com eles. Ela também traz grama e palha para isolar o ninho e torná-lo confortável. E, finalmente, a futura mãe adiciona folhas e caules de plantas herbáceas para esconder seus filhotes. Os abrigos consistem em vários túneis com múltiplas saídas e entradas para uma fuga rápida. Lembra dos buracos de tatu que têm apenas uma saída, pela qual os leões facilmente os alcançam?
Os coelhos, entendendo que o plano é ruim, constroem um labirinto subterrâneo. Cada toca possui compartimentos separados para fins distintos. Talvez isso seja a parte infantil? Esta é provavelmente a sala de visitas, onde as últimas notícias são discutidas. Não é preciso ser arquiteto para organizar uma residência desse jeito, mas a criatividade ainda será necessária. Os coelhos são bem espertos em relação às suas tocas, mesmo aqueles em que a mãe guarda temporariamente os filhotes. Sim, pode parecer absurdo esconder a prole bem no meio do quintal da sua casa, mas os predadores evitam espaços abertos. Além disso, o cheiro humano pode assustá-los. Mas sabe, você não precisará defender seu ninho se houver um fedor de skunk por perto. O que os coelhos não levam em conta é o desejo de algumas pessoas de ajudar, especialmente quando não é necessário. Imagine que você encontrou uma toca com pequenos coelhinhos em seu gramado perfeito. Talvez seja melhor transferir os filhotes e o conteúdo para um novo buraco cavado mais perto do campo. Não, você não pode fazer isso de jeito nenhum. Os coelhos definem claramente a localização de sua toca. Se você mover isso apenas alguns centímetros, a coelha imediatamente abandonará sua prole. Provavelmente, ela decidirá que com a toca movida, os filhotes estão mortos e é arriscado permanecer no local. Mesmo que a mãe se ausente por algumas horas, não significa que ela esqueceu os coelhinhos e não retornará. Como eu já disse, a mãe entende que atrai atenção para a toca e tenta ficar por perto o mínimo de tempo possível. O leite de coelho é tão nutritivo que uma única refeição diária é suficiente. Em suma, sem pânico, a coelha voltará, desenterrará os filhotes, os alimentará e os enterrará novamente. Ela sabe o que está fazendo. Mas e sobre os casos em que simplesmente não há terra ao redor para esconder a prole? Coelhos vivem em todos os lugares, mas nem sempre há condições adequadas para cavar, e então eles têm que se virar. Pessoas já viram um coelho da Flórida usando um buraco em uma árvore como toca para seus filhotes. Você conhece essa história? Não tenho ideia de como ele conseguiu entrar lá. E os coelhos de pântano estão fortemente ligados à água, mergulham ao menor sinal de perigo e fazem suas tocas em densos arbustos ou lugares pantanosos, cercados por água de todos os lados. Algo como um pequeno castelo com um fosso cheio de crocodilos ao redor. Só que sem os crocodilos, provavelmente. No entanto, apesar de toda essa proteção e às vezes soluções geniais, muitos coelhos nem chegam a viver até o seu primeiro dia de vida. Nas primeiras 3 semanas de vida, cerca de 40% dos filhotes morrem e no primeiro ano, até 90%. Por isso, precisam se reproduzir em grande número, senão podem morrer. Mas e se não interferirmos nos coelhos? Ou seja, criar condições ideais para eles, sem predadores, fome ou chuvas fortes, mas com comida suficiente para todos. Surpreendentemente, não encontrei cálculos precisos para todo o globo terrestre. O que os cientistas fazem, afinal? A ciência reina. Mas, segundo estimativas, a população crescente de coelhos selvagens no Reino Unido é de 40 milhões. Se cada coelha selvagem no país tivesse, digamos, 7 ninhadas, com 5 coelhinhos em cada uma, então 1.917.808 coelhos nasceriam todos os dias. E os coelhos amadurecem muito rapidamente, o que significa que literalmente a cada dia haveria mais e mais pais e eles teriam novos filhos. E de novo, e de novo, e de novo. Provavelmente devemos agradecer aos predadores e outros fatores que controlam a população de coelhos. Hack Bradley, fazendeiro de Victoria, vivenciou pessoalmente as consequências de ter suas terras invadidas por coelhos. Em uma área de cerca de 1 hectare, viviam 6.000 coelhos, que comiam tudo ao seu alcance, deixando apenas arbustos venenosos. E as mordidas. Para limpar a fazenda, o homem teve que fazer um grande esforço, embora isso possa parecer cruel. Isso acontece com todas as espécies. Se alguém se torna muito numeroso, todos os outros sofrem. Nos anos 1950, na ilha de Pirineus, coelhos foram propositalmente infectados com um vírus para controlar sua população. Depois houve outra epidemia de coelhos e, como resultado, eles se tornaram uma espécie ameaçada. A redução populacional dos coelhos se tornou um desastre para eles e para os animais que os tinham como alimento. Assim, a lince ibérica e a águia imperial espanhola entraram na lista de espécies ameaçadas de extinção. Eles não tinham o que comer. Em suma, as pessoas, como sempre, exageraram. Não tem que ser assim. Até logo.